ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. Beleza, agora 11 horas 1 minuto, 11 e 1, começando a partir de agora o nosso debate. Deixa eu aproveitar aqui e dizer o seguinte, chama a atenção você que está nos acompanhando, você da área urbana, da área rural. Então preste atenção que o debate de hoje vai falar sobre previdência, né? Previdência social. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao auxílio-doença, que mudou agora o nome, já ele vai falar sobre isso aí, salário maternidade, aposentadoria, pensão, tudo isso aí, você está com dúvida, quer fazer sua pergunta, nosso WhatsApp aqui é sua inteira disponibilidade, 981750578, 981750578, pode mandar sua mensagem para cá. E ele vai responder o que você perguntar aqui, tá bom? Com relação à Previdência Social, vou repetir, BPC tá no meio, né? O que envolve a Previdência Social, o assunto é esse aqui. Com muita satisfação, estou recebendo aqui o grande André Bernardo, o homem da Inova Consultoria. André, satisfação tê-lo aqui, muito bom dia. Bom dia, Patrick Oliveira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papacaça, agradecer a Deus por mais uma permissão que ele nos permite estarmos aqui, e a satisfação é toda minha de poder estar aqui, para poder a gente levar várias informações para os nossos ouvintes, e a gratidão é toda nossa, toda minha e toda nossa da equipe Inova Consultoria, que eu aproveito para iniciar mandando um abraço para toda a equipe que está lá no Batente, está lá trabalhando, em nome da sua esposa Lenilda, que trabalha conosco. Um abraço para todos os colaboradores que estão lá nos ouvindo. Minha noiva Jane Santos, que não perde onde eu estiver na rádio, Patrick, ela está com um raidão grande ligado lá me escutando, não posso deixar de mandar um abraço para ela e toda a minha família e ouvintes que estão ligados no programa. Muito bem. Ô André, há quanto tempo, para que a gente tenha a ideia, há quanto tempo existe já a Inova Consultoria? Veja só, Patrick, eu tinha um projeto na Inova Consultoria que eu iniciei lá em 2015, mas que depois eu fui aperfeiçoando, e nesse foco que a gente está hoje, a gente vai completar praticamente 2 anos agora em outubro, que é o foco principal que a gente trabalha hoje no nosso serviço, mas eu tinha já o CNPJ e exercia alguns serviços desde 2015. Então são 2 anos, quer dizer, 2 anos e já com sucesso, porque o que a gente tem de informação é que quem procura a Inova Consultoria tem sempre o pessoal diz, eu vou procurar ali o André porque eu sei que o meu benefício vai ser aprovado, porque deu problema, procura o André vai resolver, o André é o salvador do negócio, né, André? Eu bem queria, mas não é desse jeito não, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode. Hoje a gente, graças a Deus, tem uma área de atuação aqui em Bom Conselho e vários estados brasileiros, mas a gente primeiramente com Deus na frente e muito trabalho, 16 horas, 15 horas, 16 por dia. A gente vem não prometendo, mas vem trabalhando e conseguindo grandes resultados aí, graças a Deus, e mudar a vida de tantas pessoas que precisam de um benefício previdenciário, Patrick. Eu costumo dizer que só sabe quem precisa do benefício previdenciário é que sabe a importância de quando você diz a ele, está aprovado. E o detalhe também, viu, André, que tem gente que tem direito, porém não sabe, não sabe o que fazer, fica perdido, tá perdido. Desse jeito. Né? Aí procura a Inova Consultoria, que vai justamente tirar a dúvida como proceder com relação ao benefício. E falando em benefício, deixa eu começar, esse assunto interessa muita gente com relação a salário maternidade rural, porque tem o salário maternidade para quem é funcionário de empresa, tudo bem? Agora tem também o salário de maternidade rural. Quem tem direito, como deve proceder, como é que funciona? Patrick, antes de destacar o salário maternidade rural, eu queria mais uma vez aqui abrangir um pouco mais para esclarecer aos ouvintes quem é a Inova Consultoria, né? Quem somos. Hoje nós somos uma empresa que trabalha no âmbito administrativo no INSS, uma consultoria administrativa, não jurídica. Jurídica, eu não sou advogado, estou no 3º período, eu costumo sempre de pincelar isso aqui e deixar bem claro. Jurídica, eu tenho uma parceria com o escritório jurídico, então não é a gente que faz o serviço jurídico, porque lá hoje, no nosso quadro, nós não temos advogado, temos parceiro
que é Davi Reis, que no final aqui eu vou estar destacando um pouco mais dessa parceria, mas que nós somos especializados no âmbito administrativo, que nós estávamos conversando agora há pouco, que hoje avançou muito essa área e as pessoas hoje estão entrando nos seus benefícios até de casa, pelo celular, pelo aplicativo do meu INSS. Então hoje nós somos uma empresa que trabalhamos diversos serviços, né? Entre eles o foco principal hoje é assessoria e consultoria administrativa, tá certo? E aproveitando o que você me falou, é um da grande clientela nossa, é o salário maternidade, ambos rural e urbano, e destacando o que você me perguntou, toda mulher tem direito ao salário maternidade, todas as mulheres, certo? Apenas tem alguns detalhes que precisa ser destacado. No caso rural que você me perguntou, precisa ter os documentos comprobatórios. Não é só ter a criança que vai ter direito ao salário maternidade. É a agricultora, como você me perguntou, Então vai precisar juntar a documentação rural, ou seja, as provas rurais que estão no artigo 116 da Instrução Normativa do INSS, que são várias provas. Às vezes a menina não tem uma prova, mas tem outra, não tem uma, mas tem outra, e que aí ela consegue juntar aquela documentação, mais o INCRA da terra onde alega trabalhar, e a gente consegue dar entrada nesse salário maternidade. Salário maternidade rural, toda mulher agricultora tem direito de conseguir ele. Qual é... Diga. É bem rápido, o André Bernardo, bom dia, antes de mais nada. Você estava falando aqui, conversando em off, que a rapidez que está, um salário maternidade, você consegue hoje que seja liberado em menos de 1 hora? Emanuel, bom dia a você, agradecer por você participar aqui, sempre fazendo as perguntas bem colocadas, que os ouvintes precisam tirar suas dúvidas, e graças a Deus, e muita atualização diária, a gente vem estudando praticamente, como eu estava falando, todo dia, para poder estar fazendo um processo bem feito. E salário maternidade rural, quase todos os dias eu posto que a gente consegue em 30 minutos, não todos, tá certo, gente? É bom vocês entenderem, não leve a brincadeira que o Patrick falou, que a gente não consegue resolver todos. Nem tudo que vem pra gente sai aprovado, mas a gente consegue trabalhar todos, e a maioria a gente consegue, alguns deles com a documentação comprobatória, já aprovar em 23 minutos, em 30 minutos, ou seja, no automático, que hoje tem muito processo no INSS caindo na forma automática. O processo, estando correto, estando todo prontinho, bonitinho, em 30 minutos é possível já sair a liberação e você já ir no banco sacar. Não no banco sacar, porque vai esperar o extrato do pagamento, geralmente. Para ele fazer o crédito, mas sai aprovado já. Aprovado. Do mesmo jeito que eu preciso ser sincero, e previdenciarista da vida real não pode mentir, porque o cara pede o extrato, né? Do mesmo jeito, dos 30 minutos que vem aprovado, pode vir também indeferido. Do mesmo jeito que é aprovado, também pode vir indeferido. Mas o indeferimento, o sujeito tem condições de recorrer? Tem. Primeira coisa, pra gente que trabalha com contrato de risco, que o cliente não paga nada se não botar o dinheiro no bolso, o INSS negou, ele precisa mostrar para mim os motivos. E você corrigir. E eu preciso ver se o INSS está certo, né? Nem toda vez, a gente tava falando em off. Mês de junho, o INSS negou 400 mil benefícios foram indeferidos. 400 mil benefícios. Então, as pessoas que trabalham com benefício, né, que não sou só eu aqui, tem as entidades como o sindicato, tem o INSS Digital, tem vários advogados aqui em Bom Conselho que trabalham com questões previdenciárias. Eu, particularmente, foi indeferido, eu preciso analisar. O INSS está certo? Ele errou? Ou não? Porque também tem as formas que a gente consegue, exemplo, dentro da normativa do INSS, fazer a reabertura de tarefa, que é a revisão de ofício, e identificar que o servidor errou. Eu tive 100 processos nos últimos meses negado, errado. O INSS vai ter que corrigir. Era 100 clientes a mais que era para estar esperando aí já o extrato de crédito. Ou que falte alguma coisa, ou uma falta foto, porque troncha, qualquer coisa. Falta o seguinte, uma das coisas que falta hoje através do governo federal é que eles não dão capacitação para os servidores. O servidor não tem tempo para se capacitar. O governo federal, a gente espera que o governo Lula capacite os servidores. Já foi feito o concurso, né, para 1.000 pessoas e já foi chamado. Agora mesmo vai sair mais concurso e precisa tanto contratar gente como capacitá-los. Eu estava falando para vocês que a instrução, as portarias mudam todo dia. E se o servidor não tiver atualizado? A maioria dos nossos processos, quando vem indeferido, que eu vejo, eu digo, rapaz, esse processo aqui era para me estar dando a notícia para você que estava aprovado, conversando com o cliente. Mas vou ter que voltar para fazer outro trabalho junto ao INSS, que é dentro da normativa, que é a revisão de ofício, mostrar para eles que eles erraram, identificar o erro, porque o cliente não pode pagar por um erro, a gente não errou, né?
E a gente tem essa dificuldade. A gente tem hoje a maioria ainda de servidores, não aqui, graças a Deus, Bom Conselho, eu mando um abraço para Paulo e toda a equipe, Jobson, Lícia, Danilo, toda essa equipe que compõe o INSS aqui de Bom Conselho, são uns excelentes profissionais, 100% atualizados, a gente sempre discute lá algumas questões de benefício, mas em algumas cidades por aí, tem aquele servidor realmente que não tem tempo para estudar, o governo não capacita e aí ele faz aquele trabalho dele diário e pronto. Fez aquele trabalho, cumpriu sua meta, tchau. Já tem aquele servidor que gosta de estudar, que procura se especializar e que nesse momento nos ajuda. Quando a gente pega um servidor que está atualizado, o processo é aprovado em poucos minutos. Deixa eu perguntar o seguinte, com relação à área rural, pegando ainda o gancho do salário de maternidade, a carência, como é que ela é feita e o cálculo de benefício, como é que ele é feito? Isso, Patrick, veja bem, cada processo tem sua carência, né? A gente voltando para o salário de maternidade rural, há uma ideia que mudou muito ainda na cabeça das pessoas, que a mulher precisa provar os 10 meses anterior ao parto, né? Precisa provar os 10 meses anterior ao parto. Tem mudado muito, a normativa hoje já não está mais com esse entendimento. Às vezes a gente consegue hoje um salário de maternidade que eu prova ali que ela trabalhou nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, e a gente consegue não só aquele enquadramento antigo que era trabalhar 10 meses anterior ao parto, forçado. Se você não tem prova nos últimos 10 meses, você não consegue o salário maternidade. Então cada benefício tem sua carência. O salário maternidade hoje tem a ideia dos 10 meses anterior, mas a gente sempre prova que o agricultor ele não precisa provar só 10 meses, ele precisa provar que é agricultor. Provou que é agricultor, ele tem direito ao salário maternidade, tem direito à aposentadoria, tem direito a todos os benefícios do INSS. A aposentadoria, que é um gargalho muito grande, às vezes, na aposentadoria rural, onde, mais uma vez, eu destaco aqui, eu trabalhei 14 anos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Conselho, uma entidade muito séria, e jamais eu vou deixar de dizer o que eu digo aqui na rádio, digo em palestra, que eu chego em todo lugar. Você é associado a algum sindicato? É sócio? Contribui com sua carteirinha? Não tem lugar melhor de você iniciar seu processo naquela entidade que você contribui. Por quê? Lá você contribui, se der certo você não vai pagar mais por aquilo ali, tá certo? Então isso eu não vou deixar de falar, jamais de seguir esse caminho que eu sempre criei quando saí do sindicato, em todas as rádios e nas palestras. Sigo sempre esse caminho, dizendo aonde eu chego, falando bem do sindicato, porque está lá na instrução normativa, está lá no seu artigo 116, dizendo que ficha de inscrição sindical, recibos, mensalidades serve de provas comprobatório para comprovar sua atividade. Isso aí está na normativa, não sou eu que estou criando. Então, dizer que para a aposentadoria rural precisa ter mais tempo, precisa provar 15 anos de atividade rural, né? Às vezes o trabalhador rural ele fica no campo e na forma digital não é mais os calos na mão, eu costumo sempre dizer onde eu passo, Patrick e Emanuel, não serve aqueles calos, serve se você for para uma audiência, e até há pouco tempo ainda está tendo audiência virtual, então veja que aqueles calos não vão ajudar muito no processo da forma que está. Vão ajudar provas, documentos comprobatórios. Então, se você é agricultor ou agricultora, tem mais de 16 anos, procure se organizar em documentos para você não ter dificuldade na hora de conseguir seu benefício. Benefício do INSS, se não tiver documentos, não consegue. O nome é Instituto de Seguro Social. INSS, é seguro, você tem que estar segurado. Você tem que estar ali garantindo sua documentação para poder você conseguir seus benefícios. E com relação ao cálculo, como é que ele é feito? E me parece são 120 dias o benefício. Isso, 4 meses. Salário maternidade, 4 meses para a mulher trabalhadora rural, né? Agricultor precisa provar 180 meses, que é 15 anos, e prova com prova, documentos. Com documentos comprobatórios que o INSS chama, que é provas rurais. Então, a gente tem visto que mudou muita coisa, e para ser sincero para você, para os agricultores hoje que têm sua documentação, está caindo tudo nesse automático e está saindo bem rápido. Só precisa ter sua documentação. Teve sua documentação rural, não vai ter dificuldade para você conseguir benefício. Eu cheguei agora na rádio, a mulher já estava mandando mensagem para mim, minha filha teve menino, o que é que precisa? Eu já mando para ela a documentação e a gente já inicia um planejamento, porque eu não tenho como fazer logo e dizer vai dar certo sem eu analisar, né? Às vezes a pessoa é agricultor, mas trabalhou um ano em um contrato,
né? Então já perdeu a qualidade de segurado. Ele não é mais agricultor se não provar que retornou para a atividade. Então tem uma série de questões que a gente só sabe analisando cada caso na hora que a gente pega a documentação. Dentro disso aí já tem aqui a primeira pergunta. Patrick, bom dia. Eu sou agricultora, porém hoje trabalho em uma empresa aqui em Bom Conselho, em casa de família. Estou grávida. Eu vou dar entrada por onde? Pela rural ou pelo serviço de agora? Patrick, no interior, a gente acontece muito da pessoa trabalhar na casa de família sem contrato. A gente vê muitas pessoas trabalham sem contrato, sem fichar a carteira. Então, se ela não tiver com a carteira fichada, se ela tiver sem estar com a carteira fichada, não vai ter outra saída para ela se não for ela organizar a documentação como agricultora. Não vai ter vínculo nenhum. Se ela tiver com a documentação fichada, tudo certinho, as contribuições dela do INSS, o empregador vai dar entrada normal, ela vai passar 4 meses em casa recebendo o salário maternidade. A gente tem um exemplo na farmácia, a gente tem uma funcionária que está no gozo do salário maternidade tranquilamente, pago pelo empregador. Então tem essa diferença, mas no exemplo que eu estou trazendo aqui para ouvinte, se ela for agricultora e estiver exercendo outra atividade, ela deixa de ser agricultora. Isso aí precisa ficar bem claro, E para poder ela provar que é agricultora, tem que ter documentos comprobatórios. Não é ela dizer que trabalha, tal, tem que ter papel, documento. Isso aí só quando nascer a criança. Bom dia, Patrick. Vou completar 55 anos no próximo mês. Pergunte aí, por favor, André, o que é que eu devo fazer para dar entrada na aposentadoria? Por gentileza, obrigado. Pronto, 55 anos, aí a gente precisava só saber. Possivelmente seria mulher, Ela falou o nome? Não. Não, disse o nome. Pronto, não. Vamos lá, porque existem vários tipos de aposentadoria. A agricultura, como a gente está falando, mulher com 55, homem com 60, não mudou, a reforma da Previdência não mudou, E outros tipos de aposentadoria, para a gente não confundir a cabeça do ouvinte, mudou também. Mas a agricultura, eu vou entender que ela é uma mulher, 55 anos. O que é que ela deve fazer? Procurar o local para fazer uma organização urgente. Não é mais dar entrada no benefício na hora que completa. Você precisa estar planejando o seu benefício. E aí eu trago um dado real aqui, parabenizo todo mundo pela organização e eu não vou deixar de falar. É Cristina da Rua do Apolo. Pronto, uma mulher, 55 anos de idade, ela precisa, se ela for sócia de alguma entidade, procurar a entidade que ela é sócia, se for sócia de algum sindicato, para o pessoal já organizar o processo dela, e se ela não for, procurar um previdenciarista de sua confiança para que possa fazer aí um planejamento e que venha organizar a sua documentação antes de você completar a data. Dar entrada no processo não pode. Mas eu posso fazer um planejamento previdenciário e organizar seu processo há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos. Posso. Para você ter uma ideia. Salário maternidade rural. Salário maternidade, qualquer salário maternidade. Toda mulher tem direito de salário maternidade. Se ela nos procurar ou procurar qualquer previdenciarista de sua confiança, que quando você descobrir que está grávida, compara o pré-natal. Você vai descobrir que está grávida, você que está nos escutando. Não tem o pré-natal que acompanha você os 9 meses? O previdenciário também. Porque senão você vai chegar para qualquer lugar aí com um menino no braço, você não vai ter a documentação que é anterior ao parto, E voltando para o ouvinte dos 55, dizer a ela que ela procure urgentemente já para organizar o processo, para não vir acontecer como eu peguei agora há pouco, um atendimento que a cliente já vai completar 56 e não deu entrada, porque é 1 ano de benefício perdido, não vai conseguir receber, que não protocolou, E 1 ano de benefício do INSS hoje é 15.840, que não volta mais. Então, procurar urgente, fazer o planejamento, organizar a documentação. E já aconteceu vários casos, Patrick, que quando a gente organiza a documentação do cliente, no mesmo dia que ele completa a idade, a gente protocola o benefício dele. Quando é aprovado, começa a receber do dia que aniversariou. Para isso precisa estar organizado. Mas para não fugir o que eu ia falar, eu comparo o seguinte: plano funeral, não deixo de falar. As pessoas estão organizadas no plano funeral e eu parabenizo todas as pessoas que... Tem aquelas que têm alguma ideia que não quer pagar, tal, mas eu parabenizo porque foi uma organização. As pessoas se organizaram no plano funeral e ninguém quer morrer para usar. Então eu costumo dizer que você que está nos escutando agora, tire um tempinho de 3 em 3 meses, de 6 em 6, procure um previdenciarista de sua confiança. Faça um planejamento. Eu vou me aposentar tal ano, como é que eu devo fazer, quais documentos eu vou conseguir.
para poder me aposentar ou para poder dar entrada em quaisquer benefícios. Então, o problema é que o pessoal deixa para a última hora, infelizmente. Olha, várias perguntas aqui, eu queria destacar o maior número possível para todo mundo ser atendido. Tem aqui uma outra. Patrick, bom dia. Dê entrada no auxílio maternidade, seria salário maternidade, pelo sindicato, porém foi negado. Meu filho já tem 2 anos. A minha vizinha deu entrada e recebeu, porque se trabalha no mesmo local, lá na Rural, porque ela foi concedida e o meu não. Eu posso procurar o André para resolver? Pode, André? Estou à sua disposição, será uma satisfação poder lhe atender. Dizer para você ficar mais tranquilazinha que a gente tem até 5 anos de idade da criança para a gente tentar o salário maternidade e estamos à sua disposição. Eu falei agora há pouco que o INSS negou 400 mil benefícios o mês passado, tá certo? Então foram vários benefícios negados e a gente está à sua disposição, à disposição de qualquer pessoa que precisar do nosso serviço, tá certo? Não tem erro, eu costumo sempre dizer, pertinho do fórum, encostado à funerária Santo Antônio, se você morar em Bom Conselho, e se não morar, no final eu vou estar vendendo aqui meu peixe, passando aqui os contatos tudo direitinho. Patrick, sou agricultora e tenho 53 anos, mas não pago a carteira do sindicato, mas vou fazer a carteira quando eu tiver 55. Posso me aposentar sem ter os 15 anos de contribuição? Patrick, documentos, eu costumo dizer às pessoas o seguinte, documentos só serve do dia que você tira para frente. Né? Então fica aí a deixa da ouvinte e dizer a ela que ela pode nos procurar para a gente fazer um planejamento para ela, tá certo? Como ela ainda não vai completar a idade agora, mas dizer e destacar aqui a importância que documento só serve do dia que tira para frente. Apenas o artigo 116 da instrução normativa, ele deixa lá elencado vários documentos que servem para comprovar a atividade. São vários, né? Não é um documento ou outro, são vários documentos que servem para comprovar a sua atividade. Então, dizer ao ouvinte que a gente está à disposição, se ela morar em Bom Conselho, para que a gente possa conversar e sempre dizer mais uma vez: quem fizer seu planejamento, quem se organizar, não tem erro para dar entrada e conseguir seu benefício. Não tem erro. Patrick, eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço para os nossos ouvintes e clientes aqui em Terezinha, Saloá, Brejão. A gente tem conseguido vários clientes com resultado, com êxito lá em Brejão, pessoas que conseguiram se aposentar conosco em Terezinha, Palmeira dos Índios, Arapiraca, enfim, aproveitar a onda aqui do rádio e dizer que a gente já está chegando em 15 estados brasileiros, então isso é uma satisfação. Trindade aqui em Pernambuco, a gente já tem São Caetano, Cachoeirinha, enfim, só agradecer a Deus e a cada cliente que confia no nosso trabalho. E um abraço a todos, um bom dia, você que está em nossa sintonia aí, nos escutando. Beleza, pode mandar sua pergunta para cá. Bom dia, fui negada 2 vezes no salário maternidade, já recorri e não fui aprovada, por quê? Veja só, Patrick, eu vou trazer essa pergunta dela para dizer mais uma vez que também nós temos cliente com benefício indeferido, viu? Talvez eu seja um dos únicos que às vezes eu posto. Previdenciarista da vida real também tem processo indeferido, porque às vezes você só vê o processo aprovado, né? Então eu faço questão de postar para provar para as pessoas que quem trabalha com muita verdade tem que ser bem sincero. Dizer para o ouvinte que a gente também tem processo indeferido, ela deu entrada 2 vezes, não sei aonde foi, mas foi negado por parte do INSS, e que ela pode nos procurar. Todo processo indeferido eu preciso analisar, preciso verificar. Às vezes o cliente tem prova suficiente, o erro foi do INSS, às vezes foi erro na montagem do processo, enfim, precisa analisar. Estou à disposição se ela precisar do nosso serviço ou qualquer previdenciarista da confiança dela. Olá, bom dia. Eu vou fazer 36 anos. Qual é a data certa para eu me preparar para o meu aposento? A partir dos 16. Pronto, engenheiro assim? A partir dos 16, porque assim, Patrick, para reforçar aqui, às vezes a gente com 16 anos não tá nem pensando em se aposentar, né? Tá começando agora. Daqui a pouco chega 30, aí não tá nem pensando em se aposentar. Daqui a pouco chega os 55 que a mulher falou, né? Então por isso é importante você fazer o planejamento e estar segurado do INSS. Uma coisa foi o que você falou, que é a carência do benefício lá atrás. Tem carência de 15 anos para se aposentar? Tem carência do salário maternidade? Tem. E segurado do INSS. Para se você precisar daqui a pouco, como nós tem vários relatos aqui em Bom Conselho, que o cara tá bonzinho aqui com 16, 17 anos, se acidenta ali e esquece, que nós vamos falar daqui a pouco da questão de auxílio-doença, mas esquece que não é só ter o problema para conseguir o benefício. Não é só ter a criança para conseguir o benefício. André, pegando aí com relação à carência, eu queria perguntar o seguinte, vamos lá,
o sujeito deu entrada, aliás, o sujeito precisa de quanto tempo hoje para poder conseguir um benefício? Porque antigamente tinha um tempo segurado. Isso, para estar a qualidade segurada. Aí mudou agora, desde 2019 para cá, e agora? Tem umas brechas que a gente consegue o seguinte: hoje o correto é ter 12 meses de contribuição, tá certo? Teve 12 meses de contribuição, você vai ter direito a todos os benefícios. Lógico que tem alguma regra que a gente consegue com metade da carência. Um exemplo, tem 12 contribuições é a carência, mas você precisa ter metade. Aí, às vezes, com 6 contribuições a gente consegue. Então, dependendo do problema, a gente consegue aí, mas eu costumo dizer às pessoas que precisa estar. Se é agricultor, precisa ter prova documental. Se você trabalha de carteira assinada, já está sendo pago sua contribuição. Se você não trabalha nada do que eu falei, tem gente que contribui com o INSS do Bolsa Família e está assegurado da Previdência Social. Você sabia disso? Tá valendo. Está assegurado. Agora, só diga uma coisa: não deixe ficar sem estar assegurado do INSS, porque se você precisar, ele vira as costas. Você não consegue benefício. Um exemplo: pessoa faleceu, não tem documento, vai deixar a família, criança, e não consegue a pensão. Né? Pessoa se acidentou, pai de família agora vai ali, se acidentou, teve problema, qualquer problema que deixou ele inválido, ele não vai poder trabalhar e não estava pagando o INSS, nem provou que é agricultor, não vai conseguir, entendeu? Porque o INSS ele é o Instituto de Seguro Social, tem que estar segurado. Então esse é um dos maiores problemas que eu costumo sempre dizer às pessoas, que você deve procurar um previdenciarista de sua confiança e todos os anos, 1 ou 2 vezes ou 3, se encontrar com ele. Às vezes tem pessoas que saem da empresa, tem um período de qualidade de graça, automaticamente 1 ano, recebeu o seguro-desemprego 2 anos, trabalhou 10 anos na mesma empresa, 3 anos de seguro qualidade de graça. Inclusive, esse dia a gente teve um salário maternidade negado, porque o servidor não entendeu que a qualidade daquela senhora era 3 anos de graça, porque ela tinha trabalhado 10 anos na mesma empresa, recebeu o seguro-desemprego. Então, a única forma que faz você ficar 3 anos na qualidade de graça do INSS, sem pagar o INSS, é se você tiver trabalhado 10 anos na mesma empresa e recebeu seguro-desemprego. Se for em várias empresas, trabalhou Não, tem que ser seguido, sem quebrar o vínculo. Sem quebrar o vínculo, mantém 3 anos, senão só 2. Entendeu? Certo. Então, o servidor negou. E eu tô lá com uma revisão de ofício para provar que a menina tinha direito de salário maternidade, que ela tinha o requisito que preenchia 3 anos de qualidade de graça. Porque o que é, para responder bem claro aqui, o que é que nos preocupa hoje? É a qualidade de segurado, que a maioria não tem. E precisa do benefício e tem que ter a qualidade. Vamos aqui, tem muita pergunta aqui, o tempo aqui é curtinho, mas eu vou tentar atender todo mundo. Olha, tem um bocado de gente aqui, vamos lá, a primeira. Bom dia a todos da Papa Caça. A minha pergunta ao doutor André eu tenho meus documentos, tudo de agricultora, e só o meu registro está de doméstica. Se vai interferir no meu aposentadoria, eu estou com 54 anos e queria saber, tirar essa dúvida. Dá para você me responder? Obrigada aí. Patrick, primeiro agradecer ao ouvinte aí, destacar mais uma vez que eu não sou doutor ainda, mas agradeço aí pela colocação dela. Estou no 3º período do curso de Direito, mas trabalhamos nessa área previdenciária há mais de 10 anos e graças a Deus diariamente a gente tem uma grande experiência. Mas agradecer aí a colocação e a pergunta da ouvinte e dizer a ela que não é a profissão só do casamento que vai atrapalhar o processo dela, né? Se tivesse agricultora, lógico que ia melhorar. Mas não tendo, ela precisa juntar as outras provas que comprovem a atividade dela. Por isso é importante ela procurar um previdenciarista da confiança dela ou alguma entidade que ela seja afiliada, para já de agora ir organizando aquela documentação para quando chegar a data, ela não ter outros papéis e parar naquele do casamento, tá certo? Então, por isso, de início não tem problema só por isso, mas precisa analisar e verificar se ela tem os outros documentos elencados no artigo 116 da Instrução Normativa do INSS. Ô André, só para o ouvinte ficar mais claro para ele, quando você fala procurar um previdenciarista, ou seja, o seu escritório é um escritório administrativo previdenciarista. Isso. Ou seja, pode lhe procurar. Estou à disposição de todo mundo. Perfeitamente. Uma outra, bom dia. Tenho 51 anos, trabalho 12 anos com carteira assinada. Trabalhei 12 anos com carteira assinada, mas já tem 10 anos que trabalho em casa de família, sem carteira assinada. Tenho chance de uma aposentadoria
um dia pago o sindicato e pertenço a uma associação. Patrick, tem sim, a ouvinte aí, ela se enquadra hoje no que se diz respeito à aposentadoria rural, um período descontínuo, que é aquela questão, não é o último 15 anos da atividade rural. Às vezes o sujeito, como você diz, ele fica pensando que ele precisa trabalhar os 15 anos seguidos, e se naquele meio ali trabalhar numa empresa já perdeu de se aposentar. Não é assim que diz a normativa. A normativa diz que você precisa ter 15 anos de atividade rural, mesmo que seja descontínuo. Então ela tem total direito de fazer já um planejamento para tirar esses 11 anos, foi 11 se eu não me engano? 12. 12 anos fora, tirando os 12 fora, ela precisa provar 15 rural. Isso ela precisa, ela não pode sair dessa regra. Mas isso aí não é motivo de indeferir o processo. Mais uma vez eu destaco aqui que é importantíssimo o que eu estou falando aqui, e agradecer a esses ouvintes, porque isso aí tudo a gente identifica, Emanuel, no planejamento, e já deixa você organizado para quando completar a data não ter erro nenhum. Porque realmente, se deixar, completou aniversário hoje, aí vai organizar a documentação amanhã, aí atrapalha. Primeiro você já começa perdendo cada dia, cada mês um salário do INSS, se você não conseguir montar o processo, né? Então, com certeza ela deve procurar uma pessoa para fazer um planejamento, e estamos à disposição caso ela necessite do nosso trabalho. Vamos lá, outra. Bom dia, Patrick. Queria fazer a pergunta aí, o rapaz. Eu recebi meu benefício há 5 anos, aí tive um problemazinho de saúde pessoal, aí foi cancelado meu benefício. Só era para recorrer atrás do laudo médico. Aí botei na mão do advogado e tá há 5 meses que ele tá mexendo e ainda não me deu notícias. Eu queria saber dele, que ele mexe com isso, que é a resposta que ele poderia me dar. E tá há 5 meses que ele mexe e nunca me deu uma notícia boa. Nem bom, nem ruim. Patrick, eu queria só que os ouvintes, para ficar até melhor o bate-papo, quando mandar essa mensagem, destacasse a cidade, né, que ele está falando, porque a gente tem clientes aqui em Saloá, Terezinha, Brejão e outras cidades, aí facilitava para a gente. Mas dizer ao ouvinte que ele deve procurar, eu costumo dizer sempre, você tem um advogado de sua confiança? Procure o rapaz pelo menos uma vez no mês, ou de 15 dias, chame no Zap. Eu digo isso porque esse exemplo a gente tem lá no escritório. Eu digo às pessoas que entrem em contato não entre todo dia, porque não vai ter novidade todo dia, né? Mas se você tem um processo com o advogado, você entra em contato com ele presencial, se possível, uma vez por mês, e de 15 dias chama no Zap aí, porque ele precisa realmente dizer como está seu processo, porque processo judicial às vezes depende não só do advogado, depende da parte jurídica, do juiz, do perito médico, então precisa analisar essa situação. Não tem como dar uma informação sem analisar pessoalmente essa situação, amigo. E no final vou deixar aqui os nossos telefones, tá certo? Emanuel, só aproveitando aqui, como você destacou lá atrás, o nosso escritório é uma empresa hoje especializada em benefícios do INSS no âmbito administrativo, previsto no artigo 5º, inciso 13. Eu costumo sempre dizer nas minhas postagens na rádio, para as pessoas não levar para direcionar como que a gente está exercendo alguma atividade ilegal, tá certo? É por isso que eu gosto de trabalhar sempre dentro da legalidade, por isso que às vezes o pessoal me chama de doutor, eu já corto para o pessoal que gosta da gente. Não tem aquele pessoal que gosta da gente, né? Por aí, né? Acho que não tem ninguém que tem inveja da gente, do nosso trabalho, não, mas vamos suspeitar que tem alguém, né, por aí, que queira levar para o outro lado. Então, por isso que eu sempre na rádio, nas minhas redes sociais, eu sempre repito diariamente: processo no âmbito administrativo, então previsto na Constituição Federal. Ô André, mas não é bom lembrar também que a sua empresa tem uma terceirização de processo jurídico com um também. Advogado especialista no ramo. Aí é a parte jurídica, isso. Mas é parceria com a sua empresa. Parceria faz parte do, vamos lá, como se fosse um conglomerado. É uma parceria, mas a parceria de um advogado, de um jurídico. Se isso. Precisar também de um jurídico, você tem um advogado especialista nisso. Temos parceria onde os contratos não é assinado por mim, é assinado diretamente com o advogado. Inclusive o advogado atende todo mês lá no escritório. O cliente tem aquele momento para estar se encontrando com ele, tirando dúvida mensalmente. Já aproveitando aqui, já vou destacar que próxima terça-feira temos atendimento quarta, temos atendimento quinta e temos atendimento sexta lá em Rainha Isabel. O serviço jurídico, que é parceria conosco. Tudo assinado de procuração e contrato direto com o advogado. Aqui tem uma participação. Ô Patrício, fazer só um adendo aqui. Literalmente, eu não gosto de falar da minha vida privada, mas eu literalmente posso dizer que
estou usando os serviços, tanto administrativo quanto jurídico, junto com o André Bernardo, e assino abaixo o atendimento dele. Obrigado, Manuel. A gente agradece e, graças a Deus, a gente tem hoje vários clientes satisfeitos. Tem aquele cliente também que ficou insatisfeito, mas também não vai pagar nada, né? Eu costumo dizer que eu durmo, e a gente dorme nosso sono tranquilo, Patrick, porque eu costumo dizer direto: você pode até não ter conseguido o benefício conosco, mas também não pagou nada. Então você não pode depois dizer que eu paguei não sei quanto, fiquei enrolado com a André lá. Não, você não pagou nada. A gente é quem está lutando para tentar conseguir o seu benefício, que não depende só da gente. Perfeitamente. Bom dia, André. A minha filha deu entrada no salário maternidade e foi negado por falta de carência. O que significa carência, por favor? Justamente o que a gente estava falando anteriormente. Ela precisa ter provas, no caso da agricultura, anterior ao parto. Um exemplo: tem documentos que provam que você é agricultor antes do parto? Vou pegar um exemplo claro essa semana de um salário maternidade. A menina casou em 2020, teve a criança em 2023. Para mim não tinha prova melhor do que o casamento registrado no cartório como agricultora, certo? Porque é anterior ao parto. Então a ouvinte precisa ter documentos anterior ao parto. Às vezes a menina diz: mas eu não sabia que eu ia engravidar. É aquilo que eu falei lá atrás. Benefício do INSS, você tem que estar segurado para na hora que você precisar, você contar com ele. Então você não vai pensar de adoecer para pagar o INSS, não. Vá pagando o seu INSS. Tem hoje o facultativo baixa renda, que você paga com 5%. Tem várias formas de 11%, de 20%, enfim. Tem uma regra que você vai se encaixar. Se você não tiver hoje, você que está me escutando hoje, você não tem como provar que você é agricultor ou agricultora, tem não? Então vá fazer logo o seu carnê para você pagar o INSS, porque você vai se atrapalhar. Você não vai ter direito a benefício nenhum quando você precisar. Porque você nem está pagando o INSS, nem está trabalhando de carteira assinada e nem prova que é agricultor. Então você não vai ter direito. Né? Então isso o governo flexibilizou, tem contribuição aí facultativa de vários valores que vai se encaixar em você aí. Agora, repito, não vai esperar adoecer para pagar o INSS não, porque tem o que você acabou de falar. Você falou aí, a ouvinte falou agora, carência para o benefício, né? Você paga o INSS há 3 meses, adoeceu. E aí? Se a carência é 12 meses e no mínimo 6, metade da carência, você vai ter 3, não vai ter 6. Vai conseguir? Não. Então, por isso, tem que estar segurado da Previdência Social. A maioria das pessoas que nos procura para um benefício, às vezes não consegue o benefício, mas eu deixo ele orientado para ele ficar segurado da Previdência Social. Aqui, Patrick, minha nora teve filho, só que ela não é agricultora e não procurou para receber o salário maternidade. Só que ela trabalha em uma escola que não é registrada. Ela tem direito a receber o salário maternidade? Foi o que eu acabei de falar. Se ela trabalha em algum vínculo que não é registrado, que não contribui com o INSS, enfim, ela só se enquadra se provar que é agricultora em documentos anterior ao parto. Tem muita gente, Patrick, que teve a criança em 2020 e em 2022 trabalha de carteira assinada ou contrato. E às vezes muita gente, por falta de orientação, diz: você não tem direito porque você trabalha no contrato. Mas olha, a criança nasceu em 2020. O que vai interessar para o salário maternidade, gente, é anterior ao parto, não depois, né? Então, para essa ouvinte que acabou de falar, eu estou trazendo esse exemplo para dizer a ela que ela só consegue se ela tiver esse enquadramento: pagar o INSS, trabalhar de carteira assinada ou provar que é agricultora. Se não tiver nada disso, não consegue benefício. Olha, temos para mais de 20 perguntas aqui para você. Rapaz, por mim, eu estou à disposição o dia todo. Deixa eu colocar mais uma, eu vou abrir o intervalo, vou colocar essa pergunta aqui, não abrir o intervalo rapidinho, retornaremos já. Tem essa? Bom dia, eu não vou me identificar, mas eu queria saber se meu esposo tem 57 anos e ele quer dar entrada na aposentadoria. Não, ele quer fazer a carteirinha do sindicato, mas eu queria saber assim, ele não tem carteira assinada, ele trabalha, vou botar mais ou menos 31 anos em uma empresa, mas não tem carteira assinada. Ele é agricultor. O que é que ele deve fazer para dar entrada na aposentadoria? Agradeço muito e muito obrigada. Tudo de bom para todos aí. André.
Isso, ele precisa procurar, como eu disse, um previdenciarista da confiança dele ou entidade, como ele já está na vontade de se associar, procura um dos sindicatos que tem aqui em Bom Conselho, conversa com o pessoal e vai fazer ali, o pessoal vão fazer ali o planejamento para ele e verificar a questão da possibilidade da carteira, né? E se precisar de qualquer outra orientação, nós estamos à disposição. Vou aqui abrir o intervalo, retornaremos já com a sua participação. Continue aí. Você está sintonizado na Rádio Papacassa FM 102,9. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacassa, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. Fique ligado. Não anote senhas no seu celular. Investe aqui na Farmagê, é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmagê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmagê, nossa família cuidando da sua família. Papacassa, Bom Conselho do Coração. Papacassa Debate. Entrevista. Oliveira. De volta com o André Bernardo da Inova Consultoria, assunto previdenciário. Bom dia, quero saber do moço o que fazer se uma pessoa trabalhou fichado e na agricultura. Ele deve pagar o quê? Ao mesmo tempo, o INSS não considera os dois. Se ele trabalhou de carteira assinada, ele vai estar vinculado ao regime da Previdência Social pelas contribuições dele, né? Então, ele vai estar cobertado pelo INSS pelas contribuições pagas. Mas o INSS não considera, eu vou dar um exemplo. O cara trabalha de vigia, ele é vigilante à noite numa escola e durante o dia ele coloca roça. Vai ter as duas profissões? Não, o INSS vai considerar só uma, né? Então precisa ver direitinho, precisa sempre analisar, gente. É muito importante, eu reforço aqui, falo até repetitivo. Você não passa no médico, você não passa, você não vai de 30 ou 40 dias no cabeleireiro cortar o cabelo? Tira aí por ano, 2 ou 3 vezes por ano e procure um local de sua confiança e faça um planejamento, tire suas dúvidas, tá certo? Porque tem muita gente com vínculo em aberto. É cortado o Bolsa Família, Emanuel, porque o vínculo tá em aberto, mas o cara saiu lá em 90. Ó, só fazer um serviço para fechar o vínculo, né? Mas no tempo o contador não enviou, não foi fechado. E aí ele perde o Bolsa Família, vai olhar, quando vai saber, já tem perdido vários meses. O vínculo em aberto. O André, no caso, ao mesmo tempo não dá para ser. Mas se o cara passou 10 anos com a carteira assinada e o restante como agricultor, pode juntar o tempo? Pode. Hoje a gente tem a questão da aposentadoria no período descontínuo, que eu falei agora há pouco, e tem a questão da aposentadoria híbrida, que é a aposentadoria mista. Onde você agrega os dois junta tempos. Tudo. Hoje a gente consegue, muita gente que não tinha como se aposentar. Hoje de manhã eu peguei uma senhora que tinha 11 anos de contribuição no atendimento, no primeiro atendimento, 11 anos de contribuição, e ela só não consegue se aposentar se não tiver os 15, né? Mas se ela tinha 11, só falta 4 rural para somar para dar os 15. Só tem um detalhe, não é com 55 esse tipo de aposentadoria. Aumenta mais um pouquinho a idade. Hoje é 62 anos mulher e 65 anos homem. Mas existe sim a questão do período descontínuo e da aposentadoria mista. Por isso é importante procurar, eu sempre destaco aqui, Emanuel, porque a primeira coisa que a gente faz no atendimento é olhar o CNIS, a vida previdenciária do cidadão. A maioria das vezes tem vínculo em aberto. A gente faz o trabalho de fechar o vínculo sem nem precisão. Não vai dar entrada em nada agora, mas precisa estar com o vínculo fechado. Não vai dar entrada agora, mas vai estar precisando entender que precisa pagar o INSS pelo menos uma vez por ano. Tem algumas situações, hoje mesmo eu peguei outra senhora com 22 anos de INSS pago. Aquela orientação que a gente dá para aquela senhora ali, que ela já tem mais dos 15, é pagar uma vez por ano para ficar segurada do INSS.
não precisa mais de carência, que ela já tem passando 7 anos, né? Então, isso tudo é identificado no primeiro atendimento. Agora, uma das coisas que nos preocupa, e tem pessoas que chegam pra gente, esses dias mesmo teve uma pessoa que deu entrada no LOAS e chegou a falecer. E LOAS não gera pensão. E hoje tem uma forma que quem é beneficiário LOAS consegue manter a qualidade de segurado. Mas você eu vou deixar... Não é, gente, pensando em morrer, que senão você não fazia o plano funeral. É pensando em estar organizado, né? Pensando em estar organizado. Eu brinco com as pessoas em palestra, a gente dá palestra por aí, brinco com elas. Quem tem plano aqui, aí levanta o braço, aí eu digo logo, levanta que meu pai paga pra mim também. Aí quando eu levanto, todo mundo levanta o braço, né? E eu digo, eu não quero morrer para usar o plano, eu quero viver 100 anos. Então, o que mais nos preocupa hoje é a questão de estar segurado do INSS. E hoje nós temos até forma de deixar beneficiário LOAS segurado do INSS, para quando houver algum problema de falecimento, a família não ficar desacobertada. Vamos lá. Bom dia, Patrick. Gostaria de saber quanto a pessoa que recebe Bolsa Família, o valor que tem que contribuir. Uma pessoa que recebe Bolsa Família. Olha a questão. A maioria, Patrick, do interior, quando eu falei aqui do Bolsa Família, é mais para capital. A maioria do interior que recebe Bolsa Família, vamos ser bem direto aqui, se encaixa na agricultura familiar, não vai precisar pagar o INSS. O que eu quero dizer aqui que as pessoas precisam fazer? Precisa procurar aquela entidade ou aquele profissional para que você tenha uma garantia. Dizer, eu não estou pagando o INSS hoje, mas se amanhã eu precisar, eu vou ter direito. Tá entendendo? Então, dizer ao ouvinte que esse cálculo é bom passar pessoalmente para a gente conversar e verificar se há realmente a necessidade dela pagar. Mas o que eu quis dizer aqui lá atrás é que eu conheço várias pessoas em capitais que não se enquadram como agricultor. E do próprio Bolsa Família está assegurado do INSS, sem perder o Bolsa Família, viu? Melhor dizer, sem perder o Bolsa Família. Então são várias situações que realmente a gente só pode saber analisando o caso concreto. Outra. Bom dia. Eu moro aqui no Vale do Papacaça, gostaria, André, de saber, porque eu completei 54 anos o mês passado. Aí eu queria que você dissesse que se eu já posso me organizar, né? Procurar, assim, prova, essas coisas assim, sabe? André. Isso. Bom dia pra vocês. Pode sim, agradecer ao ouvinte aqui do Vale do Papacaça, deixar um abraço para todos os ouvintes aqui na cidade, você que está na zona rural, um abraço. As pessoas, eu estava dizendo aqui em off, as pessoas sempre me conhecem, graças a Deus, porque eu trabalhei no sindicato há 14 anos, trabalhei lá há mais de 14 anos, graças a Deus fiz muita amizade. Hoje eu falo tão bem do sindicato que o pessoal pensa ainda que eu trabalho lá, mas graças a Deus não vou deixar jamais de falar do quanto é importante o sindicato na vida do trabalhador. Então a maioria das pessoas aqui de Bom Conselho do interior, Patrick, eles já são vinculados ao sindicato. Então por isso que eu sempre digo, vá no sindicato, que é a melhor local para você ter aquela informação. Se você não conseguir, a gente está à sua disposição, tá certo? Bom dia, André. No meu registro tem a profissão de agente de saúde, sendo que não trabalho já há 25 anos. Tem algum problema? Não, só precisa a gente provar que ele trabalhou e saiu. Que aí, às vezes, no CNIS está aberto o vínculo, né? Que é aquilo que eu falei. Precisamos entrar numa empresa, precisamos sair, mas precisamos o INSS fechar o vínculo. Fechou o vínculo, você pode, a partir do dia seguinte, exercer outra atividade qualquer. Precisa só comprovar aquela atividade que você está exercendo. Pegando um gancho rapidinho aqui, com relação ao vínculo, o sujeito comprou o carnê lá na livraria, começou a pagar. Parou de pagar, como é que ele vai fechar? Pagou de pagar o INSS? Parou de pagar o carnezinho, e como é que ele vai... O INSS tem lá a data do último pagamento, aí ele fecha às vezes pelo último pagamento, já aparece automático no sistema do INSS a última contribuição. Seja individual ou facultativo? Já aparece a última contribuição, inclusive a última contribuição do empregador. Trabalhei numa empresa, exemplo, saí do sindicato em 2021, lá vai ter minha última contribuição paga pelo sindicato. Se eu não paguei o INSS a partir dali por conta própria, vai ficar a minha última contribuição. Então, às vezes, eu não consigo fechar o vínculo comprovando um documento, que é isso que você está falando. Isso. Né? Mas pelo último pagamento, tem um formulário do INSS próprio, que você assina e ele fecha por essa contribuição final. Não compareceu no INSS, ele comprou o carnê e começou a pagar. Ele nunca foi no INSS. Isso. Vai estar em aberto. Vai aberto lá. E aí precisa fazer essa análise para ver se está a última contribuição paga ou se tem algum vínculo. Para você ter uma ideia,
60% ou 70% de todos nós, que eu vou dizer aqui, se não olhar o CNIS, vai ter um vínculo na sua vida em aberto. Todo mundo precisa olhar o CNIS. Hoje vai fazer um CAF, que hoje não é DAP, mas é CAF. Precisa do CNIS. Vai fazer o Bolsa Família, precisa do CNIS. Então hoje o pessoal está mais atento na questão previdenciária, Manuel, porque está olhando o CNIS. Quase todo mundo que trabalhou de carteira assinada tem um vínculo em aberto. Precisa só observar o CNIS. Aqui uma outra. Bom dia, sou agricultora e tenho uma pensão por morte. Tenho chance de receber o salário maternidade? Com certeza, a pensão por morte é do marido que faleceu ou de alguma criança, dependendo do caso. Então o salário maternidade é para todas as mães, repito, que tiver a criança e que prove a qualidade com o INSS e a carência para o benefício. No caso dela, que ela repetiu que é agricultura, vai precisar só da documentação rural anterior ao parto, e a pensão por morte tranquilamente não vai ter problema nenhum. Aqui, Patrick, dei entrada na minha aposentadoria e deu negado. Depois eu dei entrada e de novo e não saiu nada de aposentadoria. Você pode me dizer o que foi que aconteceu, o que está acontecendo, porque demora tanto assim para dar um resultado? É Aparecida. Posso, ela deve procurar a pessoa que ela está dando entrada. Se for com a gente tem o escritório de segunda a sábado, meio-dia, e atendimento online no sábado à tarde, direto. A gente liga o ponteiro direto, porque todos os domingos eu trabalho. Dizer a ela que se foi conosco, ela nos procura, e se não foi conosco, ela deve procurar a pessoa que ela deu entrada ou a entidade, porque, primeira coisa, deu entrada em qualquer benefício, foi negado, tem que ter um motivo. Esse motivo eu já tenho que ter ele para mim saber o motivo e para o cliente também saber. Então foi negado, tem que ter um motivo, mas dizer à cliente que ela deve sim procurar, ela tem que saber o motivo, e às vezes quando é negado uma vez, dependendo da documentação, realmente às vezes demora, porque hoje os processos são analisados em qualquer lugar do Brasil e a gente ainda está com quase 2 milhões de processos parados na fila, 1.700.000, 1.800.000 por aí, nos últimos 15 dias ainda estava essa meta. Aqui, bom dia, André. Minha madrinha é viúva e tem 78 anos. Recebe a pensão de um salário mínimo. Ela tem direito à aposentadoria por idade? Ela não tem direito, que eu acredito que já foi alguém que orientou ela a LOAS, porque ela já tem uma renda. Mas a aposentadoria rural ela tem direito, e a aposentadoria híbrida, que é aquilo que a gente falou, ela tem direito. Então a gente vai fazer uma análise para ela se ela se encaixa ou na rural. Há uma dúvida, Patrick, da seguinte questão: essa mulher com 72, é 72? É 78. 78 anos, ela trabalha na roça hoje? A maioria não. Vamos pegar um exemplo com uma mulher com 85 anos. Ela trabalha na roça, devido a algumas com problema, não. Mas na época que ela completou os 55, que ela preencheu o requisito, ela tem documentos que comprovem? Então, por isso que eu estou dizendo que a ouvinte deve procurar um local, porque é a mãe dela? A madrinha. A madrinha dela tem direito sim de correr atrás da aposentadoria por idade ou da aposentadoria mista, que não vai atrapalhar o benefício da pensão por morte. Agora, ela não tem direito ao benefício com 65 anos, LOAS, devido já ter uma renda em casa. Bom dia, Patrick, passando aqui para elogiar o trabalho desse camarada, muita responsabilidade e excelente atendimento. Deus continue abençoando. André, aqui é Dani do cartório. Abraçar aqui Dani, toda a equipe aí do cartório, a gente sempre está lá procurando eles para poder consultar os serviços, às vezes as profissões, Patrick. O pessoal registra um filho, aí declarou lá a profissão, a gente está sempre a precisar do cartório aí. Então um abraço para Dani e toda a equipe aqui que faz o cartório de registro civil. Aqui, bom dia, André. Meu esposo trabalha há 13 anos como agricultor para uma determinada família e não tem reconhecimento nenhum e não é com carteira assinada. Se hoje ele mandasse ele embora, tem direito a alguma coisa para receber por lei? Isso aí já foge da minha ossada. Ela deve procurar um advogado trabalhista, para que ele possa ver essa parte trabalhista. Agora, a parte previdenciária que me compete, ele deve ter documentos comprobatórios que é agricultor. Isso ele deve ter. Agora, o que ela perguntou, que eu acredito, ela deve procurar um advogado trabalhista para fazer esses cálculos sobre o tempo de serviço dele. Outra. Bom dia, eu sou Maria de Saloá. É assim, eu vou fazer 45 anos
em outubro. Aí, quando eu completar, antes de eu completar os 45, eu vou no INSS digital, aí começo a pagar a carência do INSS como agricultora, e quando eu chegar à minha idade de me aposentar, eu não preciso mais de prova dessas coisas de sítio, de terra, essas coisas. Eu sou agricultora. Já fiz salário maternidade, saiu. Mas eu não continuei pagando o sindicato. E agora, André? Patrick, dizer ao ouvinte que ela entenda da seguinte questão que a gente está no debate hoje. Quem é agricultor ou agricultora não precisa pagar o INSS, tá certo? Isso aqui é bom ficar bem claro. Precisa ter documentos que comprovam a atividade rural, ou seja, provas rurais. Agricultor e agricultora, a maioria confunde pagar o sindicato, contribuir com o sindicato, como que está pagando o INSS. Não, você está contribuindo com o seu sindicato, que lhe representa e tal, beleza. Então você não precisa pagar o carnê que a gente está falando aqui, tá certo? Dizer ao ouvinte que se ela é agricultora, ela procure fazer um planejamento rural para que ela não precise pagar o carnê, pagar a contribuição para o INSS. Porque uma das categorias que hoje não precisa pagar em espécie, em dinheiro, é o segurado especial, que é o agricultor familiar. O agricultor, ele prova com trabalho, braçal, com provas, com documento, tá certo? E dizer ao ouvinte que fica aí até o final, que eu vou estar passando os nossos contatos. Hoje nós temos uma equipe de 10 pessoas lá no escritório e vai poder estar atendendo a você que está nos escutando, que quer tirar aquela dúvida. Já eu estou passando aqui os nossos WhatsApp para que você possa entrar em contato e a gente poder tirar suas dúvidas aí e esclarecer qualquer outra coisa fora o debate, tá certo? Fique conosco que eu vou passar daqui a pouquinho o nosso WhatsApp. Patrick, bom dia. Eu contribuo com o sindicato, sou agricultora há quase 25 anos. Dei entrada no salário maternidade, foi negado. Dei entrada de novo, foi negado. Por que foi negado? Se eu posso procurar o André. Será uma satisfação poder lhe atender, tá certo? Se você for de Bom Conselho, pertinho do fórum tem a funerária Santo Antônio, e a gente tá por lá. Se você mora em outra cidade, vou estar passando aqui o nosso WhatsApp, mas primeiro eu vou fazer uma análise no indeferimento para a gente poder verificar se o INSS negou certo, se negou errado, se você está certo, 25. E aí a gente vai poder fazer uma análise e talvez dar entrada num processo seu novamente. Ela paga quase 25 anos o sindicato. Justamente. Aí eu preciso ver qual foi o motivo do indeferimento, tá certo? O INSS muda a regra todo dia e precisa estar sempre atento e estar sempre buscando ali fazer um processo de acordo às regras, que o INSS possa ser aprovado esse processo. Então, ficarei no aguardo. Se ela precisar, chamo por lá para poder fazer essa análise dessa cliente. Olha, o tempo aqui é curtinho. Tem várias perguntas aqui. Fica para uma outra oportunidade, ficarão para uma outra oportunidade. Só mais uma aqui. Eu queria saber qual é o documento que eu preciso para me aposentar. Vou fazer 55 anos, o ano que vem pago o sindicato e tenho uma associação. Tem uma associação? Deve ser associado. Isso, frequenta uma associação, né? Pessoal, ela acabou de dizer que é filiada ao sindicato, então eu costumo reforçar aquilo que eu falei no decorrer do programa. Procure o seu sindicato, que você é sócia, e aí eles vão fazer o seu planejamento, até porque cada um trabalha de uma forma diferente, e hoje nós faz um processo de uma forma, tá certo? E eu não, sempre que as pessoas me procuram que frequentam alguma entidade, eu destino que eu acredito, destaco para eles procurar aquela entidade, porque cada um trabalha de uma forma diferente. Mas dizer a cliente que não deixe para a última hora, vá logo antes, faça seu planejamento. Eu tenho pasta de cliente lá, Manuel, Patrick, que a gente tem, cada cliente tem sua pastinha lá, que a gente já tem processo pronto e o cliente só vai dar entrada daqui a um ano, mas já está pronto o processo dele, só precisa completar a idade, que não pode dar entrada antes. Mas se naquele ano ele não precisar da aposentadoria, precisar de um auxílio doença que não deu tempo de falar, né? Aí ele está cobertado, né? Então, por isso, repito, importantíssimo você ficar segurado do INSS e acobertado, para na hora que você precisar, o INSS não virar as costas, tá certo? Mais 18 participações para uma outra ocasião. Quem está registrando aqui um alô para você é a Gedalva, a sua comadre. Lá do sítio Santo André. Um abraço para minha comadre toda aí, minha tia e todos os ouvintes do sítio Santo André. O Vandilson Gomes está aqui. Vandilson, fica para uma outra ocasião, viu, meu santo? André, quem tem dúvida, procura o André Bernardo onde, quais os contatos, como é que faz para tirar dúvida? Vou falar baixinho porque eu quero que as pessoas anotem aí, tá certo? Repito mais uma vez, hoje nós somos uma equipe em 10 colaboradores, estamos à sua disposição. Não quer vir? Manda seu WhatsApp aí para o número 87-3771
2366. Repetindo, 87-3771-2366 ou no 99140-7699. 99140-7699. Estamos localizados aqui em Bom Conselho, próximo ao Fórum, encostado à Funerária Santo Antônio, localizado também lá em Rainha Isabel, com nossa filial, tá certo? E estamos atendendo hoje, graças a Deus, clientes do Brasil inteiro via internet, online. A gente presta atendimento para mais de 15 estados brasileiros. E só encerrando, já que já estamos passando do horário, né? Agradecer mais uma vez a Deus, agradecer a vocês pelo convite, agradecer a cada cliente que confia no nosso trabalho e dizer que cada dia mais vamos estar fazendo o possível para poder lhe atender, e o impossível a gente entrega na mão de Deus, que Ele resolve, e com isso a gente tem resolvido causas impossíveis de pessoas que nunca pensavam mais em se aposentar, e conseguimos, porque Deus é bom o tempo todo. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e até outra ocasião. Muito bem, conversamos com o André Bernardo da Inova Consultoria. Na sequência você confere Tocando Bola. Amanhã a gente se fala 7 da matina no Jornal Completo, 8 horas no Show da Manhã. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até amanhã, tchau. Continue na sintonia 102,9 Papacassa FM.